Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. E nesse dia 25 de junho de 2023, nós estamos no 12º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde, Santo do dia é São Guilherme de Vercelli, nesse dia 25. E sim, o áudio está bem atrasado. Desculpa, gente, tá? Mas assim, não foi nada grave. Por favor, não fiquem preocupados. Sempre tem uma outra pessoa que fica preocupada comigo. Realmente me atrapalhei em umas coisas aqui e eu tô com umas ideias, uns projetos e, na verdade, eu precisei recalcular uma rota aqui da minha vida.
E aí eu estou dedicando um período do tempo para fazer um novo projeto que não tem nada a ver com isso que eu faço aqui com vocês, mas é que é uma coisa externa, tal, preciso resolver, né? Quero ver se dá certo. Mas de qualquer forma isso atrapalha, né? Atrapalha a gravação e tudo. Eu tinha já pré-gravado o áudio do domingo, mas infelizmente o pitaco ficou velho e por conta disso eu considerei o seguinte: vamos começar do começo. Então eu estou gravando novamente, né? Melhor gravar tudo. Vai ter todos os áudios, segunda, terça e quarta. Eu tô gravando na terça-feira, dia 27 de junho. Então, feliz dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para você também, tá? Mas eu já avisei em alguns momentos anteriores, né? Quem tá mais aqui faz tempo, sabe que a liturgia do domingo eu sempre gravo, mesmo que seja uma semana depois. Já tive problemas, assim, no sentido que o emocional estava ruim, e infelizmente eu tô tentando controlar os gatilhos de ansiedade, mas dessa vez não foi gatilho de ansiedade. Eu me atrapalhei mesmo com os afazeres externos e aí redundou nisso que você está ouvindo aqui, né? Resultado. Então, o de domingo sempre vai estar, mesmo atrasado, no canal. Porque são as leituras importantes para fazer o direcionamento da semana. Pode faltar da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas do domingo pode estar mega atrasado, certo? Então, sabe? Então eu peço desculpas se deixei alguém preocupado, não era essa a intenção. Bom, eu vou fazer a leitura de um trecho, estamos fazendo leitura de um capítulo do livro Entrevista sobre o fundador do Opus Dei. O entrevistado é Álvaro Del Portillo, tá? Que foi meio que um braço direito de São José Maria Escrivá. Então, até o dia 30, eu estou aqui conversando com vocês, explanando trechos do capítulo Devoções que São José Maria Escrivá fazia, tá? Que é muito salutar. Depois eu fui descobrir o São José Maria Escrivá, ele é considerado o santo do ordinário, né? Das devoções ordinárias, das coisas simples, do cotidiano. E agora eu sei, né? Ele tem 3 livrinhos chamados Caminho, Suco e Forja. Agora sim. Eu não tenho o livro, mas me deu vontade de tê-lo, sabe? Eu, antes de ter qualquer livro, eu gosto de ver a biografia do autor, para evitar problemas. Porque já me aconteceu de eu ter... Por exemplo, uma vez eu comprei as obras completas de Santa Teresa... Como é que é o nome? Não. Acho que é Santa Bernadette da Trindade. Então, até eu tenho que resgatar esse livro. Se não me engano, é da Vozes. Uma carmelita francesa, de outra região da França, meio que contemporânea a Santa Teresinha do Menino Jesus. Morreu de doença também. Santa Elizabeth da Trindade, é isso. E meio que, puxa vida, não casou, por exemplo, talvez case lá na frente, né? Então, essa questão de santos, às vezes tem santo que nos chama mais particularmente, num certo período de tempo. Qualquer leitura da parte católica, ela é diferente de uma leitura de romance, por exemplo. Eu lia muito romance, tudo que era gênero. Romance policial, romance água com açúcar, clássicos, romance clássico mesmo, da literatura mundial, nacional. Mas, gente, chega uma hora que é entupir a cabeça com lixeira. Lógico que tem alguns clássicos da literatura mundial que nos fazem refletir sobre até o sentido da vida, né? Faz ter um contexto histórico também. Por exemplo, Os Miseráveis, de Victor Hugo, ele fala de um período muito específico da história francesa, que é pós a Revolução, e o começo da Revolução Industrial na parte industrial mesmo, as pré-indústrias. Então é aquela pobreza nas cidades, aquela coisa miserável. Aí você entra, na verdade, por ser literatura romântica, que não tem nada a ver
exatamente com a essência de um homem e uma mulher tendo um relacionamento, porque quando a gente fala de romântico é sofrência, né? Não. A sofrência no período romântico, século XIX, começo do XX, ele é uma sofrência real da pobreza, então é mostrar toda uma questão que mexe com o teu emocional, mexe muito, mas não é essa sofrência que nós passa hoje. É uma sofrência que tem pobreza, tem fome, etc. Né? E muita gente leu Os Miseráveis, de Victor Hugo, na parte adaptada, porque o original são acho que os 3 ou 4 volumes. Então, tem, por exemplo, isso é algo que eu lembro, Germinal, de Émile Zola, por exemplo, também, que fala da pobreza dos mineradores de carvão, se não me engano. Então, tem essa questão social, tem esse contexto histórico, tem essa... que aí mexe com a gente no sentido de que nós não somos nada. Né? Vai passando o tempo, vai passando civilizações, vai passando culturas e a gente vê que a miséria, a exploração do ser humano, de um ser humano para outro ser humano, continua e continua até pior. Literatura russa, ao mesmo tempo que eu amo, eu não posso ler. Porque eu já peguei contos russos, teve um até, eu nem sei quem que é o autor. Mas literatura russa, ele mexe muito, porque ele é nu e cru. É um negócio assim meio indigesto às vezes de ler. Mas para você ter uma noção, agora eu vou dar uma bem... Parece papo de Cidade Alerta, Brasil Urgente. Mas tinha um conto russo, que é desse período do 19, porque foi uma miséria na Europa inteira, né? Era uma mudança de política, de pensamento econômico, de um monte de coisa. E aí era a história de uma moça, estava dando à luz... Não, moça não, acho que era uma moça já com 30 anos, então na meia-idade. Não estou chamando ninguém de 30 anos de meia-idade, mas na época que é sofrido, 30 anos já está no auge da maturidade do corpo. Aí contava a história de uma mãe solteira, deu à luz lá no meio do nada, na região russa lá, do interior da Rússia, que é puro gelo, e... Aí eu vou ter que dar um spoiler, né? Porque foi um conto que eu li e era contos russos e eu não lembro quem que era o autor, porque foi muito chocante. Aí essa moça, aí o autor falando, né? Que diante daquela pobreza, daquele frio, aquela mulher deu à luz a uma criança indesejável. E o que a moça fez? Pegou o recém-nascido e estrangulou. Esse era o conto. Aí depois daquilo eu não quis mais saber de contos russos. Porque tem outras histórias, né? Outras nuances. Então, o conto russo, ele fala da pobreza, da miséria humana, não no sentido econômico, mas enquanto pobreza de espírito, pobreza de um monte de coisa, de desespero, né? Tinha um que eu conto, era a história de um senhor, na visão de um rapaz interessado na filha de um grande militar. Aí viu esse militar sendo um homem polido, nobre, tratando todo mundo com educação, mas o mesmo rapaz que estava interessado na filha desse general, capitão, não sei, viu esse mesmo militar numa outra situação em que ele bateu num cidadão da cidade lá, quis dar lição e foi cruel. E aí, quando esse militar viu o rapaz com uma expressão de olhos esbugalhados, estupefato diante daquela situação, falou, como é que um homem tão nobre no meio, assim, no meio social, consegue ser tão ruim com relação a um simples, né? Então, o que eu quero dizer é isso. Às vezes você pega uma literatura, principalmente a russa, qualquer literatura russa, ele tem essas nuances do aspecto do ser humano, tanto a grandeza quanto a baixeza dele. Então, estou falando por essas situações, né? Às vezes você gosta de ler romances, eu particularmente não leio mais. Não leio porque, né, já vi muita coisa. Então eu prefiro não me alimentar com entre aspas, umas alucinações do criador lá, do autor. O que ainda poderia ler aí, gostaria de ler de volta, era O Senhor dos Anéis, mas porque tem uma referência de um santo, né? O autor foi criado por um secretário particular do santo, foi secretário de São Cardeal Newman. Então, muitas ideias provavelmente foram incutidas nesse jovem senhor Tolkien, né? O jovem Tolkien, que redundou
né, num grande professor, num grande literato, num grande estudioso da era medieval e moderna da Inglaterra, era também estudioso da língua inglesa, né, tinha uma parte de linguística, por isso que ele criou toda aquela obra toda, né, e não tem quem crie, não adianta vir Game of Thrones e aquela lá do Harry Potter, não adianta, ninguém vai superar o professor Tolkien, ninguém. Né? Então, esse já é um caso excepcional. É só isso, tipo, cuidado com aquilo que você lê. Né? Não tô falando, não é, porque que eu tô falando e tal, que não é para ler e tal. Olha, tudo tem momento, sabe? Eu já li muito, mas chega uma hora que satura um pouco. Então, eu só estou falando de uma situação que eu vivencio, sabe? Mas não significa que não é para ler e tal. Quer fazer experiência, faça. Mas eu acho que dá pra gente, se for para ter um tempo para as coisas, a gente tem um tempo para uma literatura relacionada aos santos, a biografia dos santos, só que não dá para levar como a gente leva uma literatura mundana. Ler sobre um livro de um santo ou a vida de um santo é tentarmos entrar na graça de Deus que esteve infusa naquele santo. E não adianta. Tem santo que vai indicar a biografia dele para você. Ele dá uma acenadinha assim, sabe? Aí nessas horas é bom você dar uma olhadinha. É bom. Aquele santo quer conversar com você, porque o santo está lá na glória de Deus, ele está vivo. O corpo morreu aqui na terra, mas ele está vivo lá em cima, então ele está de olho em você, está de olho em mim. Aham! Esta pessoa muito me interessa. Às vezes o santo quer ser seu diretor espiritual. Ué. Todos os diretores espirituais, padres, para muitos outros santos, ficaram 3 anos, 2 anos, 5 anos e iam embora e a grande maioria chorava. Estou órfão de diretor espiritual. Aí lá vem o Senhor Jesus falar, e eu aqui não me basto? Falou isso para 3 santas. Santa Gertrude de Elfta, Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Faustina. Aí qual que é o diretor espiritual, além de Jesus, que poderia nos dar um encaminhamento? A partir da vida dele, a partir de algumas dúvidas que a gente tem no caminho? A história dos santos. Ou que o santo deixou de diário. Alguns não deixaram, né? Por exemplo, Felipe Neri. São Felipe Neri e destruiu tudo que ele tinha escrito. Sim, foi por uma razão razoável, né? Mas eu queria saber, assim, o que ele tinha vivenciado, né? Que pena, né? São Felipe Neri se deixou muito pouco, talvez. Mas diz que ele destruiu os diários dele. Porque ele poderia entrar na vanglória. Às vezes a gente perde o reino dos céus por uma coisa aparentemente pequena, né? Não vou tirar a razão dele. Bom, então vamos lá. Tenho bastante coisa para contar. Então vamos ler aqui o livro da parte de devoções, São José Maria Escrivá. Pergunta: o padre amava as devoções tradicionais e as praticava, usava também expedientes humanos para não esquecê-las? Durante a sua permanência em Perdigueira, logo depois de ordenado, ajudava-o como coroinha na paróquia um menino chamado Teodoro Murilo, que se lembrava de um detalhe daqueles tempos para ele inexplicável. Às vezes, o padre José Maria convidava-o a dar um passeio e aproveitava para explicar-lhe alguns aspectos da doutrina cristã. Teodoro notou que nesses passeios o sacerdote se inclinava com frequência, apanhava uma pedrinha e a metia no bolso. Quando soube disso, vi imediatamente de que se tratava. Quando pedi admissão na obra, o nosso fundador explicou-me o espírito do Opus Dei e aconselhou-me a rezar muitas jaculatórias e comunhões espirituais e a oferecer numerosas mortificações pequenas durante o dia. Ao falar-me das jaculatórias, explicou-me: há autores espirituais que aconselham a contar as que dizem ao longo do dia, usando feijões, grão de bico ou coisas do gênero. Sugerem que se meta os grãos num dos bolsos e se passe para o outro cada vez que se levanta o coração a Deus com uma dessas orações. Assim se pode
pode saber quantas se disseram exatamente e ver se nesse dia se progrediu ou não. E acrescentou: eu não te recomendo que o faças, porque existe também o perigo da vaidade ou da soberba. É melhor que seja o teu anjo da guarda quem se encarregue da contabilidade. Evidentemente, o padre em Perdigueira servia-se desse expediente humano para ver como me vivia a presença de Deus. Depois abandonou essa contabilidade, provavelmente pelo mesmo motivo pela qual quis prevenir-me. Vou deixar essa com vocês pensarem. Jaculatórias. No áudio de segunda eu vou falar quais são as jaculatórias. Mas quem tem qualquer livro que fale sobre o manual de indulgências, sobre indulgências, lá tem um capítulo dizendo que se você fizer jaculatórias, equivale a ganhar indulgências parciais. Então, uma jaculatória muito conhecida é de Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Porque assim, você pega um assunto, não sei, eu espero que não. Porque às vezes a gente fica tanto no católico que às vezes a gente acaba ouvindo umas besteiras por aí e entra no pé no esoterismo. Como eu já vim do esoterismo, então tem coisa que eu abandonei, renunciei e nunca mais eu faço. Mas o esoterismo se utiliza de técnicas budistas. Aliás, eu não recomendo, eu só estou explicando, tá? No budismo, nós repetimos mantras. E graças a Deus, teve uma pessoa que até falou que ia colocar uns negócios aí, uns mantras. Gente, não mantraliza nada, gente. Você não mantraliza nada. Não, assim, sabe o que é hoje mantra? Que nem é budista, é mantra de autoajuda. Que eu tenho prosperidade. Que eu sou um sucesso. Aí vai lá ver, a pessoa tá quase jogando uma caixa na tua cara. De 10 quilos. Grande porcaria, desculpa falar, né? Como pessoa, o que adianta ter prosperidade se você não sabe nem tratar o próximo, né? Teve uma que falou esses dias, semana passada, e coitada, né? Rezando por essa pobre alma perdida. E isso é um mantra, né? Então não se utilize nem das coisas de autoajuda. Você é católico? Você caiu aqui? Então se utilize das coisas que os santos fizeram. Então, Jesus, eu confio em vós. Ou, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos do mundo inteiro. Também é uma jaculatória, meio grande, mas é. Ah, mas é oração. Jaculatória é que é uma forma oracional. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Ou, quem é do apostolado da oração, Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Imagina você rezando tudo isso toda hora. Porque assim, eu queria estar rezando o terço, mas não consigo. Ou você rezou um terço só e não está conseguindo, às vezes dá aquela patinada básica, né? Aquela hora que a cabeça esvazia, você não sabe o que fazer. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Ou, Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Então, essa é a jaculatória. Na parte seguinte, o entrevistado que fala sobre São José Maria Escrivá vai dizer as jaculatórias que ele fazia. E algumas delas, ele, sob inspiração do Espírito Santo, recitava as próprias, tipo, parece criação do São José Maria Escrivá, mas provavelmente não é, né? Tem fundamento teológico, tudo, é uma inspiração do Espírito Santo, da graça de Deus. Aí eu não vou ler. Mas se você tem o Manual das Indulgências, a da capa azul da editora Paulus, lá fala. Mas se você quiser, tem um livro, O que são as Indulgências, do professor Felipe Aquino, editora Cleófas. Eu sempre vou bater nessa tecla, tá? O que são as indulgências, né? Minha opinião, compre o do professor Felipe Aquino, editora Cleófas. O que são as indulgências, capa roxa. Está atualizado, é baseado no Manual das Indulgências, está muito bem explicado, com contexto histórico super bem explicado, simples, fácil de ler. Aí você entende por que você faz as orações. Porque, veja, indulgência, você lucra, só você. Não adianta fazer indulgência para uma pessoa viva. Você pode fazer as indulgências em prol das almas do purgatório. Tá? Então, aí tem as predisposições. Confissão em dia, fazer a comunhão e rezar nas intenções do Santo Papa Francisco. Papa Francisco não é santo. Problema teu se você não acha.
tá? Papa Francisco é o Papa, tá? Então você reza lá. Mas o que que reza? Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Ou Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Sempre orações definidas pela igreja. E aí tem as indulgências, é a parcial ou a plenária. A plenária exige um pouco mais, tá? Mas tem coisas simples assim. E dá para fazer plenária uma vez só por dia ou por noite. É uma vez só durante o correr das 24 horas. Certo? Por exemplo, o que vale para plenária, por exemplo? E sem contar que é o reino dos céus que define algo um pouco a mais que uma parcial. Por exemplo, uma plenária. 30 minutos de adoração a Jesus sacramentado, na Capela do Santíssimo. Outra coisa, 30 minutos de leitura e estudo da Bíblia. Você tem que estar agarrado 30 minutos. Outra coisa, o que define que você vai receber? Aí tem que depender da misericórdia de Deus. Aí, se não entra nessa história que São José Maria Escrivá disse, aí a gente entra na vaidade. Eu fiz 30 minutos de estudo bíblico. Não, a gente tem que fazer 30 minutos de adoração por amor a Jesus. Tem que fazer 30 minutos de estudo bíblico por amor a Jesus. Rezar o terço comunitariamente, em família, ou na rádio também é falado isso. Por exemplo, você está ouvindo a rádio Canção Nova lá pelas 6 horas da manhã ou da tarde. Se você fizer junto ali no ao vivo, ganha a indulgência plenária. Tá? E a parcial? Ejaculatória. E o que incentiva a indulgência? A oração. E não só a oração, a intenção. Você tem que colocar intencionalmente, ou para você, para ganhar indulgência, ou para as almas do purgatório. Eu vou dar uma dica, cantar bola para vocês. Rezem pelas almas do purgatório, porque às vezes tem parente de vocês lá. E os meus parentes também, né? Tá? Então fica a dica aí pra vocês. Bom, tô acelerada porque eu tô bem atrasada, né, gente? Então vamos lá, né? A primeira leitura, vamos para a primeira leitura deste domingo. Foi Jeremias 20, versículos de 10 a 13. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa o engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, no caso o responsório de hoje, é o 68-69, com o refrão: Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Por isso eu levo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o ser que neles vive. Atendei-me ao Senhor pelo vosso imenso amor. Segunda leitura. Romanos 5, versículos de 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir.
Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Muito bem, o evangelho de hoje, Mateus 10, versículos 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do 11º domingo do tempo comum, domingo passado. Mateus 9, versículos 36, que vai para o capítulo 10, versículo 8, em que Jesus monta a sua equipe de apóstolos, que são 12, e ainda por cima ele diz: eu vejo essas grandes multidões como ovelhas sem pastor. E aí forma a equipe dele, né, de evangelização e dá orientações. Pronto, cheguei. Fique em paz, na paz de Cristo.